Shalom a todos, amém? E a paz do Senhor Jesus, amém? Quero compartilhar com você mais uma palavra do Senhor para nosso coração, amém? E continuar falando a respeito do Senhor Jesus, do nosso Mashiach, que é tudo para nós, para mim, é o Senhor, Salvador, Redentor, o Pai da Glória, o Rei da Glória, Melech HaMelachim, e da sua grandeza, amém? E falar que o Senhor Jesus escolheu um povo. E nós estamos falando sobre isso nesses últimos dias. Que o Eterno, através do Mashiach, escolheu, separou para si um povo. Que um dia ele prometeu, se Mashiach o enviou e que ele voltará para completar, digamos assim, e consumar a plena redenção, trazendo, se cumprindo a Escritura a respeito da vida eterna e do Olam Rabá, do mundo vindouro. Uma coisa maravilhosa é que ele disse que o que é ser filho de Deus? Uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou é o que é ser filho de Deus, que muitos não são filhos de Deus. Será que ele disse isso? Que muitos não são? E o que é ser filho do Senhor? Logicamente que implica os filhos de Deus, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, implica ser parecido com Deus, com o Eterno, com Adonai, Elohim, com Irie, Asher, Irie, com o grande eu sou. Mas nós vivemos num tempo que as pessoas confundem isso. E pela confusão, às vezes todas as pessoas acham que todo mundo é filho do Senhor. É bem verdade que o Senhor disse que todos aqueles que invocam o nome do Senhor, que invocarem o nome do Senhor, serão salvos. E o apóstolo Paulo também fala numa de suas epístolas que todos aqueles que invocam o nome do Senhor, Yeshua, o nome do Senhor Jesus, em todos os lugares são filhos do Senhor. Mas implica deixarmos algumas coisas para trás. E uma das coisas mais comuns dos nossos dias que nós estamos vivendo, e que está claro, é a respeito da idolatria, bruxaria, feitiçaria e todo tipo de necromancia, todas essas nomenclaturas aí a respeito de outras religiões que de alguma forma negam o verdadeiro e único Criador ou misturam, falam que tudo é igual e que o Eterno não se importa com isso. Uma das coisas que o Senhor disse no Decálogo de Êxodo 20, no capítulo 2, o Senhor disse, uma das coisas que o Senhor disse, no capítulo 1, no primeiro mandamento, o Senhor disse, eu sou o único e não há outro além de mim. E no segundo mandamento ele disse, não terás para ti outros deuses. Não farás para ti, não se encurvará diante deles. Em outro texto o Senhor disse, não consultará os mortos, não invocará os mortos, espíritos, etc, etc, etc. E nós vemos nessa paraxá dessa semana de Vait Hanan, onde Moshe suplica para entrar na terra e o Senhor disse que ele não entraria. Tem o texto, um dos textos mais sagrados da Torá, se não o mais sagrado, que nos ensina, que é o Shema Israel, a oração que é feita todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, pela manhã, à noite, confessamos que o Senhor é único, não há outro além dele. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos nessa paraxá, em porção dessa semana, o que é ser filho de Deus. O filho de Deus, o filho do Eterno, os filhos do Eterno, o seu rebanho, eles invocam somente a Ele. Eles não buscam outros subterfúgios. Não se prostram diante de outras coisas, buscam outros meios. Porque o Senhor Jesus disse
capítulo 14 mesmo de João, ele diz assim, no versículo 14, se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. E o apóstolo Pedro diz no livro de Atos que não há nenhum outro nome no céu, na terra, pelo qual importamos que sejamos salvos, não. Seu nome é bendito de Yeshua, o Mashiach. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2 em diante, de que o Eterno lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho, tanto dos que estão nos céus como os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. E ele disse também em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre o Eterno e os homens, o Mashiach, homem. Porque ele é único, por isso que ele diz, tudo que pedis em meu nome, eu farei, para que o Filho seja glorificado no Pai. E nessa paraxá dessa semana, nós vemos esse famoso e sagrado texto do Shema Israel, no versículo 6, capítulo 6, versículo 4, que diz assim, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וחיוך דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך, ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, וחיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על mezuzot ביתך ובשעריך. Amém. Para sempre, amém. Então disse, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Elohim, é o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração, e as intimarás, inculcarás, ensinarás aos teus filhos delas, falando assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém, para sempre, amém. Então eu falei, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Foi o que Jesus respondeu aos religiosos quando nos perguntaram qual era o grande mandamento em Marcos 12, 29. Ele diz, o Jesus respondeu quando perguntaram para ele. O primeiro mandamento é este, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como ti mesmo. Para nós podermos entender que ele é o único, não há outro além dele. Não há outro. Ele é o único. Por isso, Jesus diz, tudo que pedis em meu nome, eu farei. E hoje as pessoas estão misturando muito, e as pessoas estão sendo introduzidas, acho que nunca na história, talvez, as pessoas falam que não existe tanta idolatria, mas acho que nunca na história as pessoas foram tão imergidas, né, introduzidas de uma forma sutil. E as nossas crianças, nossos filhos, sejam desde do menorzinho até o mais idoso, de uma forma ou de outra, através da comunicação audiovisual, estão sendo introduzidas à idolatria, estão sendo levadas à idolatria, bruxaria, satanismo, feitiçaria, invocando os espíritos, os ídolos da antiguidade e modernos também. Então, por isso que da vez passada foi falado que o ignorante ele não pode aprender, como diz o Pirkei Avot, porque ele está imerso nas coisas do mundo. Como ele está imerso nas coisas do mundo, ele não tem tempo e não percebe que está sendo introduzido naquele. Porque eu vou te falar, o Am Haaretz, o povo da terra. E pelo hoje, pela imersão nas coisas do mundo, que precisamos, óbvio, vivemos aqui ainda,
mas a verdade as pessoas vão deixando a verdade de lado. Então isso tem acontecido. Para nós tomarmos cuidado. Que não basta somente falar de Deus. Você vai em qualquer lugar, as pessoas falam de Deus. Qualquer outra religião existe Deus. Eles dizem que Deus está ali. Mas o Senhor disse no profeta Isaías, por isso que no término do Shema Israel aqui, do capítulo 6, ele é como se fosse um selo, estará na terra e nas tuas mãos. Nós vemos que o povo do Senhor, ele foi selado, foi selado. Então, o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, ele diz assim, vamos ver o que o profeta Isaías diz no capítulo 42. Ó, ele diz assim, eis aqui meu servo a quem sustenho o meu eleito, e em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá entre os gentios. E no versículo 8 ele diz, eu sou o Senhor. No versículo, vamos ler o versículo 6 em diante, 42, e versículo 6 até o 8. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então veja como o Senhor é maravilhoso, como ele deixa claro. Então se não soubermos, por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 10, 6 em diante, ele é a respeito do Senhor, que ele diz, se com a tua boca você confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração você crê que o Eterno ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê, e com a boca se confessa para a justiça. Mas ele também diz, como vão crer se não ouviram? Então essa é a grande diferença, uma das diferenças. Que você não pode misturar as coisas. Muitos hoje sabem, muitos hoje ouvem, porque o nome de Jesus está em todos os lugares. Mas só que misturado com o profano. Então é verdade que muitas pessoas não creem, não aceitam o evangelho, não aceitam essa separação, que Deus é único. Por que ele diz que não darei a sua glória a outro? Quando Jesus foi batizado, o que a voz do céu diz? Eis meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele ouviu. Então nós vemos que o Senhor é único. Por isso que nós falamos, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, o Senhor é único. Por isso que Jesus disse, eu sou o único caminho. Então nós vemos nessa paraxá, que antes do Shema, o povo queria um mediador. E Deus falou, então vocês vão ter um mediador. E eles pediram um mediador. Mas Moshe disse, o Senhor é único. No capítulo 18 da paraxá de Shoftim, Deuteronômio 18, 18, o Senhor fala ali ao povo do Senhor, Moshe diz que o Senhor lhes daria um profeta semelhante a ele, a quem não ouvisse, e quem não ouvisse seria extirpado do povo. Então o Senhor enviou o Mashiach, por isso que ele disse, eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E ele disse, Moshe escreveu de mim. E hoje não, as pessoas misturam. Então é o santo e o profano. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Que se permaneceres nisso, com certeza não herdarão o reino dos céus. Por isso que nós invocamos somente o nome do Senhor Jesus. Não invocamos mortos, não nos prostramos diante de ídolo nenhum. O Senhor não disse se prostre diante do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Miqueias, Oséias, Naum, Rabacuque, Joel, Sofonias, não se prostre diante de Moshe Rabbeinu, não. O Senhor disse que há um somente, e o seu nome é Yeshua HaMashiach. Temos que se voltar para o Senhor. Não invoque os mortos, os espíritos. Não, somente o Senhor. Ele é aquele que nos abençoa, que nos dá vida, que dá o fôlego a todos, como disse o apóstolo Paulo para os gregos. Ele é único.
As pessoas podem até não acreditarem, mas ele é verdadeiro e único. Por isso que ele é aquele que transforma nossas vidas. Eu me lembro que na primeira semana da minha conversão, eu trabalhava com um casal chinês. Não vou citar o nome deles aqui, mas pessoas maravilhosas. Tem um ditado que diz que a primeira impressão é que fica. E nós trabalhamos alguns meses juntos na mesma fábrica. Saímos juntos. E na semana da minha conversão, jantávamos, comíamos junto. Eu na casa deles, eles na minha casa, mesmo sem saber o idioma, sem ele saber o meu idioma, sem eu saber o idioma dele. Pessoas maravilhosas. A primeira impressão é a que fica, diz um ditado. Mas eles não eram cristãos. E na primeira semana que eu me converti, eu me lembro como se fosse ontem. Nós fomos ao shopping, eu com eles, e nós andamos no shopping, passeamos no shopping. Não lembro o que nós comemos ou bebemos naquele dia. E daí no final eu falei a eles que eu ia procurar, que eu ia a uma igreja. Eu nunca tinha ido a nenhuma igreja ainda naquela época ainda. Tinha ido uma vez só em Hiroshima. E naquele dia eu tinha acabado de me converter naquela semana. Bem certinho naquela semana. Se eu não me engano, foi salvo numa terça ou quarta-feira a minha conversão. E no domingo nós fomos ao shopping. E daí a cidade onde eu morava não tinha brasileiro, não conhecia ninguém. Aí peguei um trem, fui procurar, deixei eles perto de casa e falei, vou procurar uma igreja depois do shopping. E naquela semana ele ficou doente, esse chinês. E aí eu lembro que eu estava afoito, que o milagre da conversão, o milagre divino foi tão grande. Foi tão grande que eu queria que todo mundo soubesse, e quero até hoje, que Jesus é o Senhor, que o Eterno é maravilhoso e que Ele nos abençoa. E daí a esposa dele me contou que ele não estava bom, eu fui na casa dele, o apartamento dele era do lado do meu, fui na casa dele, no apartamento dele, orar por ele, falei, vou orar por você. Sem saber falar, simplesmente gesticulando e falando o nome de Jesus no idioma da nação. Aí ele disse que não cria, que ele não acreditava, que ele não queria que eu orasse, porque ele não acreditava naquilo. Aí eu falei, então tudo bem, mas eu orei por ele do mesmo jeito em casa. E eu queria falar que Jesus é o único para ele. Mas continuamos amigos. E pessoas maravilhosas. Nunca, jamais esqueci daquele casal de chineses. Pessoas maravilhosas que eu conheci. Orei por eles, falei que se eu soubesse falar o idioma, mas eu não sabia. Então eu só sabia gesticular e falar somente o nome de Jesus. Mas a Torá fala que não há nomes mais gloriosos que o nome do Mashiach, que o nome do Eterno. Não há outro além dele. Para que nós sabemos que Jesus, ele é o Senhor. Que ele é o Senhor. E que é ele que transforma nossas vidas. E quando o Senhor nos liberta, ele nos liberta verdadeiramente. Por isso que ele diz, não darei minha glória a outro. Aos ídolos, às imagens. Por quê? Porque aquele que foi selado com o Ruach HaKodesh, jamais ele vai se prostrar diante de qualquer outro tipo de ídolo. Porque ele está selado o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito glorifica o Filho. Glorifica o Pai. Jamais. Por isso que ele diz, a minha glória não darei aos ídolos. Porque o Espírito está sobre ele. E aquele que vê o Filho de Deus verdadeiramente, que o Espírito Santo está sobre ele, ele invoca somente o nome do Senhor. Não se prostre diante de nenhum ídolo. Não há nenhum outro mediador pelo qual importamos ser salvos, a não ser Yeshua, o Mashiach. Amém? Então, que o Eterno te abençoe. Se você verdadeiramente é filho do Eterno, se você verdadeiramente quer que Yeshua é o Mashiach, o teu louvor é somente para ele. É somente diante dele que você vai se prostrar. E de mais ninguém. Somente diante de Yeshua nos prostraremos. Somente diante do Eterno. Diante do seu trono. Por isso que ele diz que pelo nome de Jesus nós temos acesso ao trono da graça. Não precisamos de nenhum outro mediador. Não precisamos adivinhar nada. Nós somente queremos que Jesus é o Senhor.
Quando eu falei do Senhor para esse casal do chinês, eu não entendia o idioma, não sabia falar. Mas eu sabia que eles eram pessoas maravilhosas. E que um dia o Eterno os alcance, onde quer que eles estejam. Acredito que eles estão na sua nação agora. Povo maravilhoso, que o Eterno abençoe, se revele a eles. Como eu disse Moshe Rabbeinu, que a doutrina do Eterno venha sobre eles como orvalho. Em nome de Yeshua HaMashiach. Porque não há outro Salvador, a não ser Yeshua, nosso Redentor. O Filho do Eterno. Aquele que criou os céus e a terra. E tudo que nele há. E se o Espírito do Senhor está sobre nós, invocamos somente o seu nome. E ele nos leva somente a adorar ao Senhor. E que dependemos dele. Somos filhos dele, somos criatura dele. Fomos criados por ele. E dependemos somente dele. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Que você possa saber sempre. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que Yeshua é o único caminho. Amém? Então, que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.